E o Chega Mais hoje vai tratar esse assunto, que é a impotência sexual e também a ejaculação precoce. Vamos receber aqui ao meu lado, já está ela, a psicóloga, a doutora Ana Lopes, que está sempre conosco aqui todas as sextas-feiras. Boa noite para você, Ana. Obrigado pela sua participação. Bem-vinda, viu? Obrigado. E agora a gente vai usar novamente o nosso telão, porque nós vamos chamar ela, que é psicóloga e sexóloga, que é a doutora Eliana Biasoli. A doutora Eliana Biasoli, que está conosco também por link, e a gente vai receber ela aqui dentro do programa. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, Tiago. Obrigada, Ana. Um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso, viu, doutora? E a gente vai começar já falando, perguntando para a senhora qual a diferença entre a sexóloga e também a terapeuta sexual. Qual é essa diferença? Olha, gente, parabéns por trazer esse tema. É um tema tabu, né? É um tema que vem muito ao consultório, mas aí fora a gente não vê muito, né? O sexólogo é uma pessoa que pode entender sobre o assunto, prestar educação, palestra sobre sexo, né? Já o terapeuta sexual é uma pessoa que tem a formação ou na área de medicina, urologia ou fisioterapia, ou então na área de psicologia. Em verdade, nós psicólogos, nós somos psicoterapeutas sexuais, né? Ou seja, nós encaramos a questão da sexualidade dentro de um contexto afetivo e um contexto sistêmico, né? Onde o sexo ele faz parte de um tema muito maior, né? Da vida da pessoa como um todo. Então, sexólogo, cuidado quando você for, né, contratar alguém assim, é uma formação bastante específica da área da psicologia e da área de medicina e da área de humanos. Legal, bacana. Doutora, um dos problemas sexuais é a dificuldade de ereção, né? Alguns homens enfrentam esse problema e têm medo de expor, de comentar, de até de procurar um profissional da saúde. O que isso pode provocar no homem? Olha, a ereção, Tiago, é um tema enorme, né? Então, primeiramente, eu falo sempre que o diagnóstico psicológico ele é feito por exclusão. Quando a gente fala que existe uma dificuldade de ereção, a primeira medida a se tomar é fazer um rastreio para ver se nós não temos alguma questão fisiológica, hormonal atuando aí, né? Caso não exista nenhum problema nessa direção, aí vem para a nossa praia, né? Ereção é uma coisa extremamente complexa, né? Então, a ereção, a pessoa ela só consegue ter uma ereção bacana, importante, né? Quando ela está com a cabeça focalizada naquele momento do sexo. Então, já estou dando uma dica para vocês, meninos. Adoro tratar homens, né? Vem muitos homens ao meu consultório, né? Então, uma dica é assim: na hora do sexo, pensar em sexo. Não dá para pensar em pagar boleto, não dá para pensar no tamanho do seu membro. Se você desconcentrar, nós vamos ter problemas de ereção, né? Então a ereção é uma questão emocional, uma questão psíquica. Ter ou não uma ereção tem muito a ver com a nossa questão psíquica. Se a gente estiver bem emocionalmente, nós vamos conseguir ter uma ereção. Então, precisa estar bem emocionalmente, psicologicamente, para que não tenha esse tipo de problema, né, doutora Ana? É isso mesmo. A gente tem que avaliar vários sinais, né, que eles vão apresentando ao longo mesmo. E aí também tem aquela questão do homem, né? O homem, por exemplo, não pode falhar. Tem muitos homens que têm esse medo, né, de falhar, Né? aquela pressão toda, ou de fazer com que ficar mais preocupado com que a parceira sinta prazer. Então isso tudo pode acarretar também nessa ansiedade, nessa pressão na hora do sexo, que vai fazer com que não consiga atingir aí a ereção. Isso?
Tiago, você traz um tema bem interessante. Isso daí, tecnicamente, nós chamamos de obrigação de performance, né? Eu falo para os meninos, é só a gente ter um paralelo. Você vai jogar futebol. Tá bom, o propósito não é só fazer o gol. O propósito é se divertir, é jogar bola, é interagir com um amigo, né? Então, eu estou dizendo aí que o sexo, às vezes, essa questão de obrigação de performance leva os meninos a pensarem que o único propósito do sexo é a penetração. E se eu penso, nossa, eu tenho que ter uma boa penetração, eu já começo a ter problemas de ansiedade. E a ansiedade, ela é contra ereção. Se uma pessoa estiver ansiosa, dificilmente ela vai conseguir preencher os canalículos penianos, né, para que ela possa ter uma ereção. Então lembra do jogo de futebol. Se você estiver muito preocupado com a sua performance e ansioso, você vai jogar mal. Então, que tal, né, se divertir? E aí sim, como consequência da diversão, e daí eu ter dito que o sexo é uma questão sistêmica, né? Aí sim, o final disso, a resolução do ato, é a penetração. E aqui a gente vê muita coisa interessante ainda no século que a gente vive, né? Porque às vezes o sexo oral é um tabu, tem pessoas que não gostam, que não fazem, que não suportam receber, tem homens, né, que não gostam de fazer. Então, quer dizer, todo esse entorno, quando fica prejudicado, a ereção, ela também tende a ser prejudicada. Chega bastante casos assim para a senhora no consultório, desse tipo com esse tipo de problema, a dificuldade da ereção? Sim, chega muita questão de não conseguir ter a ereção, e esse é um mecanismo psíquico, né? Chegam pacientes para mim que depois de fazer todo o mapeamento hormonal e constatar-se que não tem nada, ainda assim não conseguem ter a ereção. Então, dicas práticas para quem está nos ouvindo para ter ereção. Uma coisa simples de se fazer, pensar em sexo. Falar, você está brincando, né? Não é possível, né? Então, quer dizer, se a gente pensa o dia inteiro em comer doce, no final da noite a gente vai querer comer doce. Se a gente pensa em sexo, fatalmente nós vamos despertar a nossa libido e o nosso desejo. Então, essa dica simples e prática, ela vale a pena aqui a gente lembrar, pensar em sexo, né? E também colocar tempo disponível de agenda para você fazer o sexo. As pessoas falam que às vezes não estão fazendo sexo, e quando eu vou na essência disso, o que eu noto é que o sexo não está na agenda. Se não tem agenda, se não tem espaço para fazer sexo, acaba que o sexo não é free, né? Então, essa é uma queixa muito comum que vem aqui ao consultório, a discrepância do desejo. Um quer mais, o outro quer menos. Se a gente puder simplificar isso, talvez um pense mais, o outro pense menos, né? E nós vivemos num mundo hiperconectado, onde a nossa cabeça está o tempo inteiro acontecendo coisas e a gente se desconecta dessa questão sexual. Bacana Tiago, essa é até informação. engraçado, né? Porque a gente percebe que é muito complexo isso, como ela mesma comenta aí, né? A respeito dessa questão. E o que a gente vê muito no consultório é essa dificuldade em mapear esses estímulos, que são poucos, né? Geralmente as pessoas elas não buscam tanto essa questão do estímulo, do desejo, porque é algo que eles precisam ao longo do dia, eles precisam ter um momento para se preparar, que é o que ela está falando, né? Para estimular, exatamente para aumentar esse desejo. Então, assim, é algo difícil que a gente nota mesmo essa complexidade para eles realmente chegarem a esse ponto, assim, de mapear. Inclusive, enxergam o sexo só como uma penetração, né? Não enxergam o sexo como prazer de fato, né? E aí o prazer, a zona prazerosa, ela é muito maior. Tem algumas estratégias aí que geralmente, né, durante
né, a terapia sexual é muito usada, que é inclusive estimular o parceiro sem a penetração, muitas vezes. Para quê? Para despertar realmente nessa pessoa esse mapeamento, esse rastreio, né, que ela diz aí para nós, porque é difícil, mas é uma coisa bem interessante, né? Em que momento que eu vou despertar isso? Através de uma massagem, através de um banho, através de um toque diferente, como que você pode brincar sem a própria penetração, né? Estimular brincar com isso sem a penetração. Porque e vai ganhando a confiança também, né? Vai mesmo. Sentindo o prazer e vai ganhando a confiança para que possa de fato acontecer, no caso, aí, a penetração. Exatamente. Um outro assunto importante para a gente tratar nessa noite é sobre a ejaculação precoce. Tem chegado bastante também essa demanda no consultório, doutora Eliana? Olha, Tiago, essa Anne é que mais chega, né? Chega. E o que é uma ejaculação precoce? É toda vez, né, que a pessoa percebe que a resolução do ato, ou seja, a ejaculação, o prazer, ela acontece antes da hora, né? Então, vem muito, sim. Então, nós temos aí a questão dos ejaculadores precoces graves, que são aqueles, assim, que só de olhar uma cena já ejaculam, né? Ou só do pênis enroscar num tecido, numa calça, já tem a ejaculação. Ou então só de abraçar já tem ejaculação. De verdade, depois de muito estudar isso, eu penso que eu vou estimular vocês a ficarem refletindo um pouco sobre isso, né? Ejaculação precoce, eu acho que ela tem um papel importante na vida do homem, né? Porque ela acontece sempre quando o medo é falhar. E qual é a forma da gente garantir que a gente não vai falhar, que a gente não vai ter uma perda de ereção, broxar, como o pessoal fala vulgarmente aí, né? Se a gente ejacular rápido. Se eu ejaculo rapidamente, eu garanto que eu não vou fracassar naquele ato sexual. Então, a ejaculação precoce, em verdade, ela está em função do medo que a pessoa tem de perder a ereção e se considerar um fracasso. E como tratar essa ejaculação precoce, tão precoce assim que, como a doutora bem disse aqui para nós, né? Às vezes num simples abraço ou de ver aquela cena, como que isso é tratado no consultório com a sexóloga? E a sexóloga e terapeuta, né? Terapeuta sexual. Isso, exatamente. Então, olha, né? Aqui nós temos alguns ofensores, né? A ejaculação precoce. Então, por exemplo, a internet é um veículo que não ajuda em termos de ejaculação precoce, porque ali a pessoa se compara, né? Os meninos gostam muito de se comparar, né? Tamanho, eu estou dizendo aí, né? Até trago esse tema para provocar um pouquinho, Thiago e Anne, né? Será que tamanho é documento? Tem muito no consultório aqui, né? Então, às vezes, a ejaculação é muito precoce porque a pessoa tem vergonha do tamanho. Então, como tratar? Primeira coisa, trabalhar-se muito claramente a questão da autoimagem, né? Quem sou eu, o que eu sou capaz, né? E concentração no ato sexual. Quando isso tudo não ajuda, a gente pode partir para um trabalho que eu chamo de treino masturbatório, né? Eu ensino isso, os meninos a fazerem, né? Que é um momento no qual ele vai se excitando sozinho, um exercício solitário, pode ser acompanhado de um vídeo ou de alguma coisa assim, mas ele treinar a segurar a ejaculação, né? E o retorno disso é muito bom. As pessoas me relatam que tem um progresso muito grande com relação a isso. Olha que bacana, né? A gente não imagina como é feito. E principalmente trabalhar na sua cabeça, né, Thiago? Tá tranquilo, Iane, durante aquele ato. Se eu estou tranquilo, eu não tenho pressa, né? Eu diria que a ejaculação precoce é uma pressa dos espermatozoides, né? É isso que não mesmo. é legal. Isso acontece até bastante. E aqui também, não sei se
Pode falar. Não sei se vocês vão trazer esse tema, mas tem a questão, essa que é apavorante para os meninos, é a ejaculação seca, né, gente? Né? Esse aí pode ter um fundo de alguma questão patológica de doenças, né? Ou de uma questão medicamentosa, né? Então, eu já quero dizer para vocês, depois, né, se vocês quiserem explorar mais isso, eu estou à disposição, não faz mal uma ejaculação seca, ou seja, não tem o líquido, né? Só que afeta muito a autoestima do homem, isso, né? Mas eu já deixo aqui só essa coisa para vocês entenderem que não faz mal, mas nós temos que ir em busca da causa, né? Então me perguntam, poxa, eu tenho ejaculação seca, eu nunca vou poder ter um filho? Vai, mas por vias naturais, talvez a gente não consiga. E qual é a maior demanda que chega para a senhora no consultório dos homens? A senhora já fez esse balanço? Já chegou a fazer um balanço? Já, tem muita demanda, né? A demanda que eu vício em pornografia tem chegado muito, né? Eu falo assim, como assim vício em pornografia? Olha, tem pessoas que estão se atrapalhando aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas tem chats que ficam 24 horas no ar, passando cenas pornográficas de uma pessoa se expondo ali, né? E isso é muito danoso. Então, esse vício em pornografia, o que acontece é que ele atrapalha muito a vida sexual, né, dos meus pacientes, das pessoas que me procuram, porque na prática o sexo não se mostra como se está no vídeo e como está nos canais de internet. E isso atrapalha bastante a performance dos homens, né? Certo. Outra coisa que chega muito no consultório é a dúvida quanto à masturbação. Se pode, se faz mal. Não, não faz mal. Quanto mais o menino pratica masturbação, o pênis é um músculo, é um órgão, é um músculo. Se a gente fortalece o corpo, fortalecer o pênis eu ia falar com a musculação, não é? Com a masturbação também é muito bem-vindo, entende? Então, masturbação, dúvidas com relação a isso. Vem muito a questão da dúvida quanto a tamanho, o que é normal, né? O normal de um tamanho peniano é em torno de 15 centímetros. Qual é um pênis que não funciona? Não dá para ver. 7 centímetros. Esse é delicado. E aí a pessoa vai precisar, né, buscar outras formas de propiciar prazer ao seu parceiro ou à sua parceira. Então a senhora diria que um pênis que não provocaria prazer a uma mulher seria um pênis menor de 7 centímetros, isso? Isso, é. É impossível, né? Porque é um tamanho muito pequeno, não é possível ele proporcionar prazer, né? Então, o tamanho não é documento, né? Mas sim o mínimo aí. E essa questão do tamanho é muito prevalente nos meninos. Eles ficam se comparando no banheiro, eles olham lá na pornografia e começam a vigiar o tamanho. Qual é o problema de vigiar o tamanho do membro, né, dos atores pornográficos? Gente, porque aqui é feita uma seleção. E o pré-requisito são membros grandes e com um calibre maior. Então, quando o menino compara com isso, ele vai ter um conflito mental que vai atrapalhar a performance dele na vida real. E da masturbação, né? Você comentou aí sobre a masturbação ser uma das maiores demandas. E também a masturbação, até certo ponto, ela chega a ser saudável, né? Em que momento que a gente avalia se é saudável ou não é, por exemplo? Então, ótima pergunta, Anne. A masturbação não é saudável quando ela serve como uma hipercompensação. Ou seja, aquele dia que você está cheio de coisa para fazer, você tem que trabalhar, você tem que finalizar um documento, você tem N reuniões, aí você passa lá o dia 4 horas durante o dia se masturbando. Eu já tive casos de paciente que se masturbava tanto que acabou quebrando o freno peniano. Isso é uma dor violenta. Sim. Então, os excessos não são bons. Entendi. Quando a masturbação começa a atrapalhar a funcionalidade da vida da pessoa,
aí ela não é bem-vinda. Os então... excessos não são bem-vindos, né? Sim, entendi. Então, quando traz prejuízo na qualidade de vida, o que interrompe ou impede alguma meta diária, é quando realmente tem já prejuízos ali, né, para a vida dessa pessoa em si. Homens, existem muitos preconceitos sobre os seus prazeres? Existe esse preconceito? Olha, existem muitos preconceitos, né? Então, por exemplo, tem homens que não gostam de variar posições, tem homens que casam ou estão num relacionamento estável, e aí é assim, com a minha esposa, eu não faço dadas coisas. Com a minha namorada, eu não faço dadas coisas, né? Então, existe um cenário mental que é um cenário que, vamos dizer assim, dificulta o atingimento do prazer, né? Então, os preconceitos são vários aqui, né? E aí é fundamental se tratar a origem dele, a crença, né? O quanto eu consigo lidar com o meu próprio preconceito. Aqui tem muita coisa, não daria para eu falar, né? Num tempo curto como a gente tem aqui, sobre todos eles. Mas o preconceito, por exemplo, é o que eu acabei de falar, tamanho de tênis. Outro preconceito, esse aqui atrapalha muito os meninos, né? Então tá no bar ali, e aí o amigo começa a falar, olha, eu, né, fiz várias vezes na noite, né? Eu faço sexo todo dia. Isso aí é um preconceito quanto à frequência, né? A gente sabe que na vida real, às vezes, isso não é possível. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar de filho, né? Então, esse é um preconceito. Quanto mais sexo, melhor. Nem sempre, até porque muitas vezes isso não é possível. Com certeza. Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui, enriqueceu bastante, trouxe bastante informação para nós aqui dentro do programa Chega Mais. E eu quero deixar também o contato do Instagram, né, que já está aí na tela também para você poder acompanhar, que é @doutora_Eliana_Biasoli _psicóloga. O pessoal poder acompanhar a senhora também nas redes sociais. Sei que tem vídeo no canal YouTube que está bombando também. E já deixo o convite para a senhora voltar outras vezes aqui junto com a gente. Muito obrigado pela participação, foi uma honra recebê-la. Obrigada a você. Obrigado, viu? Obrigado à doutora Ana também por passar aqui com a gente.